Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós não entendemos como é que Deus trabalha, como é que Deus age. Viemos aqui nessa noite para sentar, ouvir a palavra. Confesso que eu não sabia nem que seria a Santa Ceia, não vi o cartaz. Mas eu falei para minha esposa, minha família, vamos lá cultuar o Senhor, vamos sentar, vamos ouvir a palavra. E aprove o Senhor nos colocar aqui nessa missão que por si só ela já é difícil pregar, e ainda mais pego de surpresa. Mas o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. O nosso Deus já sabia que nós estaríamos aqui. O nosso Deus já sabia que me daria oportunidade nessa noite, e que nós entregaríamos o melhor para Ele nessa noite, com o coração quebrantado em Sua presença, para participarmos da Sua Santa Ceia, para participarmos do corpo e do sangue mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos aqui, se nós chegamos aqui, foi a poderosa mão do Senhor que nos trouxe até aqui nessa noite, como filhos e como servos, para ouvir da Sua santa palavra, que tem poder para transformar, curar e libertar. Os irmãos têm a liberdade, podem tomar o seu assento. Abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17. Glória a Deus. Êxodo 17. Amém, irmãos? Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Glória a Deus pela Sua santa palavra. Esse contexto aqui, a nação de Israel estava cativa no Egito, e Deus estava vendo o sofrimento do povo de Israel, que já estavam há 400 anos escravos no Egito. Mas como o povo foi parar escravo no Egito, o Senhor já havia feito uma promessa para Abraão, que dele sairia uma grande nação, que ele chegou ao ponto de dizer: olha para os céus, vê se pode contar as estrelas, olha para a areia do mar e vê se consegue contar, assim será a sua descendência. Mas no mesmo instante em que Deus faz esta promessa para Abraão, ele havia deixado registrado na história que o povo, que a sua descendência também ficaria cativa, ou seja, escrava, por um período de 400 anos. Então se passa Isaac, se passa Jacó, e agora nós chegamos na história de José, um homem sonhador, ao qual Deus falava com ele através de sonhos e revelações, um homem que era fiel, que era íntegro a Deus, e o Senhor lhe revelou que ele seria honrado e exaltado sobre a sua casa, e os seus irmãos
as 12 tribos de Israel agora estavam com inveja de José. Eles acabaram por vender o seu irmão, e esse irmão foi preso para o Egito, mas isso não impediu que José permanecesse fiel a Deus. José tinha um coração voltado à obediência para Deus. José temia ao Senhor, José obedecia aos seus estatutos, e mesmo cativo, mesmo prisioneiro no Egito, José não desviava a sua integridade e o seu caminho da presença do Senhor. E qual é o resultado para um homem e uma mulher de Deus que permanecem íntegros na presença de Deus? Deus vai honrar e exaltar. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos um exemplo de crente que nós precisamos e devemos imitar. José se apresentou como sal da terra e luz do mundo. E veja que ele estava numa terra pagã, ele estava no Egito, numa terra onde se adoravam vários deuses, e ali não se conhecia e não se reconhecia o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e é o mesmo Deus que nós servimos. Mas naquela terra pagã não se conhecia, mas aprove Deus permitir que através das provas e das lutas, José chegasse até lá. E eu repito, José chegou numa terra pagã. Deus tinha propósito, Deus tinha promessa, porque Deus não permite, irmãos, a prova não permite o deserto sem que ele tenha algum propósito, sem que ele tenha algum objetivo. E é neste percurso, neste período de tempo, quando nós entramos em algum deserto, quando nós entramos em algum processo que o Senhor nos permite, muitas vezes nós não vamos entender, e eu tenho certeza que José não entendeu por que ele caiu na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele foi injustiçado, porque uma mulher com o espírito de Jezabel colocou os olhos sobre José, e José era um homem formoso, um jovem formoso, e ela tentou seduzir José. Mas ele, como era fiel ao Senhor, como ele temia o Senhor, ele sabia que não poderia tocar naquilo que não era seu. Esta mulher, então, ela levanta uma calúnia. José agora já estava há muito tempo afastado do seu pai, dos seus irmãos e da sua terra. Mas agora ele está em terra estranha. Ele é peregrino em terra estranha. E ali começam as provações e tentações na vida de José. Aí José foge neste momento desta mulher, que a Bíblia sequer registra o nome dela, apenas fala que era a mulher de Potifar. E José, com temor a Deus, ele foge. Aquela mulher pega a capa e agora ela pensa: o que vão fazer? José pode contar que eu tentei assediá-lo, vou então inventar uma mentira. Ela chama os guardas e diz: este homem tentou me abusar, e aqui está a prova. Aqui está a capa de José. Muitas vezes vão levantar calúnias e acusações contra nós, irmãos, na caminhada, e muitas vezes só terão uma capa para nos acusar, mas é o Senhor que nos justifica. Portanto, descanse o teu coração. Se você está passando por injustiça, por calúnia, aguenta, persevera, entrega para o Senhor a tua prova e a tua luta, porque esta capa ela não vai perseverar na mão do inimigo. Logo logo o Senhor vai tomar a capa e vai dizer: o meu filho está justificado, essa calúnia não prevalecerá. E foi isso que aconteceu com José. Mas para ele chegar no momento em que Deus iria honrar e exaltar a sua vida, ele cai em uma prisão. José escapou neste momento, irmãos, da pena de morte. Porque naquela época, irmãos, pegar ou ficar com uma mulher na cultura egípcia era passível de morte. Mas José era tão respeitado que o seu senhor, chamado Potifar, não lhe permitiu a morte.
Ele apenas permitiu que fosse para a prisão. A sentença deveria ser morte. Mas algo dizia no coração do seu Senhor: este jovem, este homem de Deus tem algo diferente. Talvez ele não tenha feito isso, talvez exista alguma dúvida em relação a este caso, a este fato. Não vou decretar a sentença de morte, mas ele vai para o presídio, porque eu preciso dar uma resposta. Eu preciso fazer algo, porque supostamente ele desonrou a minha casa. José, que agora estava cativo, que estava longe da sua terra, longe do seu pai, longe da sua família, injustiçado, como se não bastasse agora uma prisão. Muitas vezes na caminhada, irmãos, quando nós estamos na dificuldade, enfrentando a luta e a dificuldade, parece que às vezes as coisas começam a apertar. Veja só, José agora é escravo, e se não bastasse, agora ele está dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. Mas o Senhor sabia o porquê estava permitindo a prova na vida do seu servo. O seu servo só precisava se manter fiel na presença do Senhor. E mesmo dentro da prisão, José agora estava honrando a Deus. José foi digno de tanta confiança que as chaves do presídio foram entregues em suas mãos. E ali passaram-se os dias. Ali o que servia o pão do faraó e o que servia o vinho do faraó tiveram um sonho. José então interpreta o sonho. O que servia o vinho, ele foi recolocado na presença do rei, mas o que servia o pão foi morto, e Deus estava trabalhando. Nós precisamos manter a calma, irmãos, enquanto Deus está trabalhando. Muitas vezes nós não vamos entender o agir do Senhor. Muitas vezes nós não vamos compreender por que Ele nos movimenta, Ele nos permite movimentar de um lado para o outro. Muitas vezes nós não vamos entender por que Ele nos permite passar por um deserto. Mas nós precisamos apenas nos manter fiéis a Deus, irmãos. Nos mantermos fiéis, nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. E foi o que este homem fez. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Então se passou o tempo. Agora José sai da prisão. José interpreta o sonho de Faraó. Os irmãos me permitem, eu estou contextualizando para chegar na palavra que lemos na introdução. O Egito passa por um período de 7 anos de muita fome. Depois, primeiramente, passa por um período de fartura, posterior por um período de fome. Então, José é colocado num cargo de governador. José agora administra todos os bens, todas as riquezas do Egito. E agora Deus permite um reencontro. Aqueles que condenaram o seu irmão, aqueles que jogaram o irmão dentro do poço, agora eles são obrigados a ter um reencontro. Passado muito tempo, eles chegam na presença de José. E aquele sonho que José teve no passado, em que as estrelas se prostravam em sua presença, em que os feixes de trigo se prostravam em sua presença, agora está se cumprindo. E José, por ser um homem de Deus, por ser um exemplo de conduta para as nossas vidas, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Mas ele, com o caráter de verdadeiro cristão, com o caráter que nós precisamos imitar, ele perdoou. Ele praticou como eu vou expressar, como se fosse um dom que nós precisamos alcançar, que é o perdão. Assim como Cristo nos perdoou em nossas transgressões, em nossos maus caminhos, em nossos maus desígnios, nós não éramos merecedores, mas Cristo resolveu nos perdoar. José agora está representando um tipo de Cristo ao perdoar os seus irmãos. Se ele condena os seus irmãos, ou seja, a morte ou a prisão, ele estaria interferindo nos planos de Deus. Mas como ele foi um servo fiel, como ele conseguiu liberar perdão, ele conseguiu abrir mais uma
ferido, tenham nos magoado, tenham nos caluniado, tenham nos acusado, quando nós perdoamos, nós fechamos uma porta para o passado e abrimos outra para o futuro. Aliás, é o nosso Deus quem abre uma porta para lançarmos mais um estágio em sua presença. Por isso, nessa noite nós precisamos começar a compreender algumas coisas para o Senhor ter a plena liberdade de agir em nossas vidas, e o perdão é uma dessas chaves. Agora, os irmãos de José, agora as tribos de Israel, elas são levadas para o Egito para serem preservados da morte, e lá estão eles começam a crescer, eles começam a multiplicar, as suas famílias começam a crescer, e eles ficam 400 anos escravos no Egito. Mas o mesmo Deus que permite o deserto é o mesmo Deus que já tem um decreto de final para cada deserto, e é chegado o momento em que a nação de Israel vai ser resgatada. E então o Senhor levanta Moisés, que também é um tipo de Cristo para nós, porque o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. E se nós olharmos para Moisés, ele representa um tipo de Cristo, porque ele é um libertador, ele é um salvador, ele chega até quem está cativo, quem está sofrendo os açoites, as humilhações, quem está peregrino em terra estranha. Moisés é levantado para salvar o povo, e nós nos identificamos, porque nós estamos peregrinos, nós estamos de passagem nesta terra, e aqui nós sofremos, aqui nós temos batalhas, nós temos lutas e atribulações, mas o nosso Deus que nos permite passar por esta terra é o mesmo Deus que já deixou decretado o dia e a hora em que nós seremos libertos das amarras da escravidão deste mundo. Aleluia! Oh, aleluia! Agora o povo é resgatado, o povo vê um milagre, que é o mar se abrir diante dos seus olhos, eles conseguem passar com os pés em terra seca. Miriam canta do outro lado, o povo começa a avançar, os inimigos ficaram para trás, Faraó não conseguiu alcançar a nação de Israel, e agora o povo estava no deserto. Fugiu do Egito, aliás, fugiu não, o Senhor resgatou do Egito, porque nós não somos fugitivos, nós somos resgatados porque nós temos alguém que se responsabiliza por nós. E agora o povo caiu no deserto, mas o deserto, como nós falamos, é a escola onde nós somos treinados, onde nós somos aperfeiçoados. Chega um momento em que o povo começa agora a sentir fome, começa a murmurar, Deus abre os céus, Deus manda um maná, Deus manda as codornas, porque eles queriam comer carne, e chega este momento em que eles pedem água. Eles tiveram sede no deserto e eles então pedem água. E Moisés fala para o Senhor: o que farei eu agora? Porque o deserto é um lugar onde não existe praticamente água. O deserto é um lugar seco e árido, e durante a noite é muito frio. Alguns pensam que por ser deserto é um lugar quente, mas na verdade ele é um lugar quente durante o dia, mas durante a noite ele é frio. Por isso a coluna de fogo ia adiante deles enquanto eles marchavam pelo deserto. Aquela coluna de fogo estava mostrando, direcionando, iluminando o caminho, porque é como uma palavra para nós. É lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor. E eles tinham a lâmpada, que era uma coluna de fogo, mostrando o caminho e aquecendo nas noites mais frias. Se alguém, porventura, que está passando por um deserto,
ou até mesmo aqueles que já passaram por um deserto, ou aqueles que ainda vão passar por um deserto, saibam que vocês jamais estarão sozinhos nesta batalha. Vocês jamais andarão sozinhos, desamparados, porque o Senhor vai colocar uma coluna de fogo na tua frente para te dar a direção. Mas não só isso, durante o dia, por ser muito calor, a nuvem da glória do Senhor estava protegendo os filhos de Deus no meio do deserto. Como pode um Deus que entregou as codornas, o maná, entregou o aquecimento, a luz, entregou a sombra, enquanto eles mais precisavam, deixar eles com sede? Aqui parece que faltou um pouco de fé da parte do povo. O povo sentiu sede e murmurou com Moisés. Moisés então pega o cajado e ele fere a rocha, e esta rocha jorra água, e este povo agora sacia a sua sede em meio ao deserto. Nós não podemos murmurar enquanto estivermos em meio ao deserto. Nós precisamos confiar de olhos fechados que o Senhor está cuidando de tudo, de cada detalhe. E é tão maravilhoso, irmão, saber que Deus cuida de nós nos detalhes. Muitas vezes nós queremos ver algo grande o Senhor fazer, e é bonito, é maravilhoso, mas às vezes Deus age num detalhe, em algo tão simples, um cuidado tão simples, e aquilo nos conforta, porque nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós, até mesmo nos detalhes. Um pouco antes do povo ter a água da rocha, no capítulo 15 de Êxodo, aqui fala sobre as águas amargas. Antes que o povo pudesse beber águas limpas e puras que saíram da rocha, eles precisaram estar junto de águas amargas. No capítulo 15, versículo 23 diz que então eles chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. Antes que eles pudessem beber da água pura e limpa, eles precisaram passar por águas amargas. E nós precisamos compreender aqui também que muitas das vezes nós vamos precisar beber águas amargas em meio à caminhada, em meio ao deserto, em meio às lutas e às aflições. Nós vamos precisar nos humilhar. Nós vamos precisar ter humildade e dizer: eu vou beber desta água, porque um dia a nação de Israel também precisou beber de águas amargas. Porque ali na frente eu sei que Deus vai purificar. Porque olha só o que continua dizendo aqui quando o povo estava diante das águas amargas. O versículo 26 diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que eu pus sobre o Egito, porque é o Senhor que te sara. Eles puderam beber de águas amargas, mas eles estavam na presença de Deus, eles estavam orando, e Deus estava dizendo: se vocês estiverem na minha presença, cumprindo os meus estatutos, vocês até podem beber águas amargas, mas elas não farão mal, elas não vão matar, mas elas vão fazer parte deste processo e desta caminhada, até que eu entregue águas puras e limpas para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar, irmãos. E deserto com certeza é um lugar que vai trazer sede. Por isso que o povo murmurou, porque eles estavam com sede. Como já falei, é um lugar quente, árido, perigoso. Mas olha só, nós que servimos a um Deus Todo-Poderoso, nós que confiamos em um Deus Todo-Poderoso, olha o que a palavra nos diz no Salmo de capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqueles que estão na presença do Senhor podem andar em meio ao deserto, podem sentir sede, mas o Senhor vai nos plantar como árvores na beira de rios e riachos, e dele fluirão águas vivas para saciar a nossa sede, porque nós não iremos perecer no meio do deserto e no meio da caminhada, porque tudo já foi preparado, a mesa e o banquete já foram preparados mesmo em meio ao deserto. Nós só precisamos confiar. Nós precisamos permanecer firmes. Está doendo? Suporta mais um pouco. Está chorando quando ninguém vê? Suporta mais um pouco. É Deus trabalhando na sua vida. É Deus moldando o seu caráter. É Deus permitindo para arrancar aquilo que está dentro de ruim dos corações, para começar a fazer brotar árvores que dão o seu fruto no seu tempo certo. E quando falamos em árvores que dão o seu fruto, vamos nos tornar alimentos, porque quando uma pessoa vê um fruto bonito em uma árvore, ela quer saborear aquele fruto. Mas nós só vamos dar frutos se nós nos permitirmos estar no deserto, buscando ao Senhor e dizendo: Pai, está doendo, está sofrido, mas eu vou permanecer em Tua presença. Eu não vou voltar atrás, Senhor. Eu não vou olhar para trás como a nação de Israel por algum momento fez e falou: quiséramos nós voltar ao Egito e comer aquelas cebolas amargas, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar mais para trás. A nossa marcha, a nossa caminhada, ela é para frente, não é para trás. Não vamos olhar para o passado. O passado ficou para trás. O passado é um aprendizado, é uma escola, e nós vamos avançar para sermos testemunhas dos grandes feitos daquilo que o Senhor fez. E que água é esta? Esta água eu vim esta noite lhe dizer: é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós estamos aqui diante a mesa da Santa Ceia do Senhor. Mais uma vez nós vamos participar do sangue e do corpo de Cristo. Ele é a nossa água. É a água no meio dos nossos desertos. É a água no meio da nossa solidão. É a água no meio dos nossos conflitos internos. É a água no meio da depressão. É a água no meio da ansiedade, no meio da tristeza, quando nós achamos que nós não vamos conseguir, porque muitas vezes a caminhada ela é difícil, ela é pesada, mas Deus, através de Jesus Cristo, está sempre pronto a nos servir da água da vida. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana que chegou até o Senhor para pedir água enquanto ele estava sentado no poço. Naquela época, judeus e samaritanos, eles não se conversavam, eles tinham rixa uns com os outros. Mas naquele dia, uma samaritana, uma pecadora como eu e você, ela se assentou na presença do Mestre, e ali tiveram um diálogo, um dos diálogos mais profundos que nós encontramos no Novo Testamento, porque essa mulher estava pedindo água física, água material para saciar a sua sede do seu corpo, ou seja, as suas necessidades diárias que todos nós temos.
Mas o nosso Salvador estava naquele dia, com o encontro marcado, assim como Ele marcou o encontro comigo e com você nessa noite, para nos servir uma água, que se nós bebermos dela, nós não teremos mais sede. Disse assim, no versículo 13, Jesus respondendo para ela quando ela pediu água, Jesus diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava se referindo à água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Nós somos portadores da vida eterna, porque Cristo nessa noite está nos servindo água pura e limpa para saciar a nossa sede. É Ele quem nos serve desta água, e nós viemos aqui reunirmos para juntos bebermos desta água que jorra do nosso Salvador. Ele serviu a mulher samaritana, e eu tenho certeza que esta mulher nunca mais teve sede. Um dia no passado nós tivemos um encontro com o Senhor, por isso nós estamos aqui, nós provamos da água que o Senhor tem para nós, e por isso nós estamos dia após dia, luta após luta, nós não desanimamos e nós não paramos, porque a água do Senhor ainda está disponível para nós. Porque pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria força, nós já teríamos desistido, nós já teríamos largado tudo de mão. Mas quando esses momentos eles chegam em nossa vida, o Senhor faz um convite: senta aqui na beira do poço, que eu vou te servir de uma água viva, que vai se refrigerar. E o Senhor nos serve desta água, e nós caminhamos mais uma milha, nós caminhamos mais um pouco. O Senhor refrigera nossa alma, o Senhor Ele nos alimenta, e nós dizemos: vamos continuar mais um pouco, porque não é por mim, mas é por Ti, Senhor, porque um dia o Senhor entregou a Sua vida na cruz do Calvário, e nós vamos continuar fazendo, porque é por Ti, Senhor. É por este Senhor que nos serve esta água da vida. Olha só o que nos fala, continuando no livro de João, no capítulo 19, versículo 30. Quando nosso Senhor subiu no madeiro, quando nosso Senhor estava lá rasgando a cédula de condenação que havia contra nós, agora Ele está no madeiro, está lá por mim, por você. Quando nós não éramos dignos, assim como os irmãos de José não eram dignos de receber o perdão, mas José deixou para o passado, e José perdoou. O Senhor também deixa as nossas transgressões para o passado e nos entrega perdão. E lá estava o nosso Senhor de braços abertos na cruz, e aqueles que estavam crucificando, que estavam matando, eles chegaram e ofereceram vinagre para o nosso Senhor. Lembra que nós lemos sobre as águas amargas que Israel tomou no deserto? Estava apontando para o nosso Cristo. Cristo também precisou tomar águas amargas na cruz do Calvário, e muitas vezes nós não queremos provar águas amargas. Muitas vezes nós queremos levar uma vida no oba-oba, uma vida do evangelho fácil, em que tudo é fácil, é só prosperidade, é só alegria. Não, irmãos, neste mundo tereis aflições. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Cristo. Nós também vamos participar das aflições, porque quando Ele teve sede na cruz do Calvário, lhe ofereceram águas amargas, vinagre, como a nação de Israel. Olha o que mais aconteceu no versículo 34. Contudo,
um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Moisés no passado feriu a rocha, e dela saíram águas para a nação de Israel. Agora o nosso Cristo aqui está sendo furado, porque Ele é a nossa rocha. É nele que devemos confiar e depositar a nossa confiança. Esta rocha jorrou sangue, mas também jorrou água. E nessa noite Ele nos reuniu aqui para mais uma vez derramar desta água sobre nossas vidas, para mais uma vez dizer: filho, participemos do corpo e do sangue. Se preciso for liberar perdão nessa noite, vamos liberar perdão e vamos todos participar do corpo e do sangue. Assim como o Senhor nos perdoou na cruz do Calvário, nesta noite Ele refaz a aliança com todos nós, e Ele nos diz: há uma fonte de águas puras e cristalinas, as quais nós podemos nos assentar e beber. Esta fonte de águas jamais se secará, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O nosso Senhor é a palavra viva. O nosso Cristo é o pão para saciar a nossa sede. O nosso Cristo é a água para saciar a nossa sede. Ele é o pão para saciar a nossa fome. Ele é a rocha para edificarmos a nossa casa. Ele não é a areia, que é este mundo deserto, que muitos edificam a sua casa na areia. Mas quando a tempestade vem, quando o deserto vem, quando o vento forte vem, a casa ela vira em ruínas. Mas o Senhor Jesus Cristo nessa noite, Ele está mais uma vez se apresentando para nós como rocha, como pão, como água. E todos aqueles que nessa noite têm sede, que têm fome pela presença do Deus vivo, Ele está nessa noite de braços abertos para servir a ceia, para que nós estejamos à volta da mesa e Ele mesmo nos servirá. Ele mesmo nessa noite nos servirá o seu corpo e o seu sangue. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vocês foram sarados. Vocês não são mais doentes. Nessa noite toda ansiedade, toda depressão, toda amargura, você vai decretar: eu já fui sarado. Eu já fui sarado porque o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Eu não sou doente, mas eu sou sarado porque o Cristo entregou a sua vida por mim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Todos nós. O que isso representa? União, amor, perdão. Porque Deus não disse assim: eu vou perdoar apenas os membros da imagem Veredas Antigas, ou eu vou perdoar apenas os membros da imagem Tararé, ou eu vou perdoar apenas os membros da imagem Sede. Não, todos. E se porventura alguém nessa noite aqui não é membro da igreja, há um convite aberto, porque o nosso Senhor Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para dizer: vou te servir um banquete, porque os teus pecados foram perdoados.
perdoados. Aleluia! O inimigo não pode te apontar o dedo e te acusar e dizer: você errou, você fez isso, fez aquilo. Agora você é minha responsabilidade. Quando nós chegamos para a presença do Senhor, Ele nos coloca debaixo das suas asas e se responsabiliza por nós. E para encerrar, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Nessa noite vamos participar do corpo e do sangue. A mesa está posta e nós precisamos abrir o nosso coração, pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e também precisamos liberar perdão para quem precisa perdão, porque o Senhor está de braços abertos e a fonte dos rios de água viva, elas estão jorrando diante de nossos olhos. Se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ver uma cachoeira abundante vinda do céu sobre nós nessa noite, para encher as nossas vidas e os nossos corações, e nós, como árvores, seremos regados e daremos o nosso fruto para a honra e a glória do nome do nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade nessa noite, e que o Senhor continue tocando os nossos corações e falando com nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.